presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração da usina de energia fotovoltaica de Caldas Novas, em Goiás. Em seu discurso, Bolsonaro lembrou do curso de eletricidade que fez à distância em sua juventude e relatou a emoção de ver as placas de energia fotovoltaicas até em pequenas fazendas. Bolsonaro falou sobre as possibilidades de desenvolvimento no estado de Goiás e em todo o país e agradeceu aos ministros pela atuação técnica para o crescimento do país. Assista. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ajuda aqui. Ajuda. Bom dia. Se me permite, prezado Padre Soares, eu quero primeiro agradecer a Deus pela minha vida. E depois a vocês que confiaram em mim esse mandato de presidente da República. Prezado governador Caiado, velho colega de plenário de grandes embates em defesa do agronegócio e dos interesses nacionais. Prezada Magna Mofato, minha colega de quantas vezes naquele plenário sentávamos juntos e conversávamos sobre tudo que interessava ao nosso país. Eu quero te cumprimentar, em especial pelas suas votações. Muitas vezes de extrema coragem, não obedecendo o politicamente correto e votando de acordo com o seu entendimento e interesse do nosso Brasil. Prezado engenheiro Shigeru Abe, quando o senhor falou aqui, eu lembrei dos meus 15 anos de idade. Eu tinha uma tremenda dificuldade em eletricidade. E naquele tempo, sem televisão, nós nos divertimos lendo gibis. Tio Patinhas, o Recruta Zero, Zé Carioca. E no meio dessas revistas tinha lá, curso por correspondência, Instituto Universal Brasileiro. E eu fiz eletricidade no IUB. E foi muito bem sucedido. E comecei a entender eletricidade. Obviamente, esse, juntamente com português, foram os únicos cursinhos que eu fiz por correspondência para buscar uma vida diferente da longínqua e pequena cidade que morava, Eldorado Paulista, Vale do Ribeiro. E quando eu olho aqui para a direita e vejo uma mini fazenda ou uma chácara urbana de placas fotovoltaicas, eu me emociono. Também pelo empreendedorismo, e é difícil empreender nesse país. Estamos ajudando a legislação com o apoio de Vossa Senhoria, prezada deputada, prezados deputados aqui da bancada de Goiás, trabalho de vocês também, para nós fazermos um Brasil mais leve, com menos burocracia, menos regras, de modo que isso, se torne possível. E já trabalhamos muito nesse sentido. Vocês devem lembrar, há pouco tempo, uma campanha na internet, não à taxação do sol. Acho que o pessoal lembra disso, Então vamos fazer justiça. Quem estava decidindo isso, prezado Almirante Bento, meu ministro das Minas e Energia, era a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. E as agências, meus amigos, são independentes. As suas decisões têm que ser cumpridas. E por lá passa muita coisa, obviamente, ou quase tudo que tem a ver com energia elétrica. Daí eu procurei o presidente da Câmara e falei-lhe, caso a ANEEL viesse taxar o sol, eu não poderia fazer nada com o presidente, mas a Câmara poderia, juntamente com o Senado, obviamente, poderia, via projeto legislativo, anular, revogar a decisão da ANEEL. E tive o apoio, então, do presidente da Câmara naquele momento. E daí, alguns devem se lembrar, eu estava com a camisa do Grêmio naquele momento, que uso camisa de vários times, vou começar a usar agora do
do Caldas. Cadê a Camila do Caldas? Vou começar a usar o do Caldas agora. E naquele momento deu um recado, então, e falei que o sol, eu sei que o tema não é esse, né? Mas eu usei. O sol não será taxado. Obviamente, somando-se a medidas outras, como disse aqui a Magda e o Caiado, de isenção de impostos, estas realidades vão se concretizando. E dizer também ao prezado engenheiro Edson Abe, que passei pelo Japão há pouco tempo, como presidente e outra vez como um pré-candidato. E conheci lá um empresário que mexe com o nióbio. Nós temos 98% de nióbio no mundo, uma parte aqui em Catalão, tá? Outra parte em Araxá e uma grande mina na região dos Seis Lagos, na região amazônica. Comprei uma correntinha, comprei com nota fiscal, paguei caro na volta, porque a imprensa ia arrebentar comigo. Mas eu comprei aquilo não pela corrente de nióbio, mas para mostrar que uma dúzia de correntinhas daquela que eu paguei R$1.000, dava para comprar praticamente 1 tonelada de nióbio aqui no Brasil. Mas não quero falar sobre nióbio voltado para bijuterias. O nióbio está em fase final de estudo em alguns países, juntamente com o grafeno, onde teremos a superbateria. Numa primeira fase, ela pode ser recarregada em poucos minutos, no futuro em poucos segundos. O que não faz uma bateria nossa ser carregada mais rapidamente é porque não aguenta, né, a rapidez. Ela poderia explodir com o material que temos atualmente, mas com esse novo material não explodiria. Imagine, Magda, você aqui poderia ter, entre aspas, um posto de abastecimento de veículos no tocante a isso. O que caberia, obviamente, né, você ter isso na área urbana, como é agora, você está fazendo aqui. Então as possibilidades para o Brasil são inúmeras. E os aplausos que vocês destinaram há pouco, né, quando o Caiado falou das obras do governo, e quando a Magda falou também alguma coisa do governo, eu quero, se não direcionar totalmente, repartir com os meus 23 ministros, que são pessoas excepcionais, escolhidas pelo critério técnico, que não foi difícil, não foi fácil escolhê-los dessa maneira por pressões outras, mas que agora começam a dar o retorno. Eu fico feliz de ver o Caiado dizendo que aqui é um dos estados onde mais o governo federal investe. Investe porque o estado, obviamente, promissor. Investe porque é um governador que dialoga com o governo federal. E também porque aqui eu considero o coração do Brasil. Aqui, em grande parte, está o nosso agronegócio, a locomotiva da nossa economia. E me lembro, Caiado, há pouco tempo, o ano passado, talvez uma das passagens mais bonitas e marcantes que tivemos aqui, quando, juntamente com o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, um gigante nessa área, tá, assinou aquele acordo, aquele contrato com uma empresa que fará com que, até o final do ano, começo do ano que vem, venhamos a concluir a ferrovia Norte-Sul, que nasce lá no Maranhão, passa por Tocantins, adentra por Goiás e termina no Porto de Santos. Sem falarmos de outras ferrovias que estão sendo concluídas pelo nosso governo, como a Transnordestina, a FIOL, a Malha Paulista, bem como a integração com o sul do nosso país. Estamos fazendo o possível com os poucos recursos públicos que temos, que o Brasil é um país que deve muito e gostaríamos de fazer muito mais, mas temos restrições orçamentárias bastante sérias. E aqueles que recebem aqui o auxílio emergencial, eu quero dizer uma coisa aos senhores, como a Magda disse aqui. Quando apareceu a pandemia, os primeiros prejudicados foram os informais, conhecidos também como invisíveis, aqueles que não tinham mais, nos grandes centros, venderam o seu churrasquinho de gato na praça, venderam o seu mate no estádio de futebol, ou o seu biscoito na praia. Nós criamos o auxílio emergencial de R$600 por 3 meses. Depois, prorrogamos mais 2 meses. Estamos completando agora, então, 5 meses. Sabemos da necessidade desse que recebe auxílio emergencial.
E ele é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Nós, o Brasil, vocês gastam por mês 50 bilhões de reais nesse auxílio. E nós pretendemos, com um valor menor, que obviamente não será 600, mas também não será 200, prorrogá-lo até o final do ano. Com isso, fazer com que a economia volte à sua normalidade. E se Deus quiser, isso acontecerá. E também dizer aos senhores, quando se fala em vida, nós sempre tivemos preocupados com a vida. Não interessa de como, aquela pessoa vive, sempre preocupado com a vida. E desde um primeiro momento, para que fique bem claro em público, quando lá atrás eu comecei a falar na hidroxicloroquina, era porque não tínhamos um remédio no mundo todo que tivesse a sua comprovação científica. Mas, conversando com gente do FDA, que é a Anvisa americana, com embaixadores nossos em outros países, chegamos à conclusão de que a hidroxicloroquina poderia sim, pela observação médica, por aquele critério, Cado, chamado off-label, que cabe a você, médico, aos médicos que estão aqui decidirem. Não é um decreto presidencial, uma ordem judicial que vai definir o que aquela pessoa, o que será receitada por ela. Quem é o responsável pela receita é o médico e ponto final. Poderia dizer que apostamos, mas não. Nós apontamos a hidroxicloroquina e tem salvo milhares e milhares de vidas pelo Brasil. Desde o primeiro momento. Já que você falou que medicina de guerra, eu sou o capitão do Exército, quero lembrar, assim como o Vitor Hugo é major do Exército, Forças Especiais, o general Heleno, que está presente aqui, um exemplo para todos nós do Brasil. Temos também aqui o almirante Rocha, que integra o nosso governo, entre outros, Quando se fala em medicina de guerra, na Guerra do Pacífico, começou a acontecer algo bastante trágico, O soldado voltava da frente de batalha, ferido, não tinha como conseguir uma transfusão, porque quem estava ali já havia doado o possível do seu sangue, e morriam. Até que alguém teve a ideia de injetar na veia dele, cara, água de coco, e deu certo. Então a hidroxicloroquina é uma realidade. Assim sendo, meus senhores, essa nossa 8ª passagem pelo estado de Goiás. Outras certamente virão. Também uma das mais bacanas que eu tive foi vindo a Goiás, onde fui almoçar com o nosso querido Amado Batista, aqui em Goiás. Uma pessoa conhecida no Brasil todo e que leva a alegria com a sua música típica regional. Então, meus senhores, minhas senhoras, amigos de Goiás, eu quero agradecer mais uma vez a acolhida, a forma carinhosa e calorosa como me receberam. Fico muito feliz com isso. Buscamos fazer o possível. Isso é nossa obrigação, é o nosso dever. E eu quero terminar, Agora eu mudei um pouquinho o slogan, porque os meus ministros começaram a adotar o meu slogan. Então, o meu final é Brasil acima de tudo, Goiás acima de todos, e Deus abençoe o nosso Brasil. Grande.